Qual o segredo dos grandes professores e palestrantes para terem tanto sucesso nas suas aulas e nas suas apresentações? Já vou logo dizendo, eles sabem para quem estão dando aula. Solta a vinheta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ponto de Transformação. E já comecei o vídeo falando logo do segredo, loucura, né? Mas não disse como esse segredo funciona. Mas é bem simples, meus amores. Se você já observou as grandes palestras ou as grandes aulas, grandes não no sentido do tamanho de público, mas sim no impacto. Aquela aula que você olha e diz, que aula, que palestra, que aulão. Você já deve ter percebido que de alguma forma eles falam e o que eles falam teve algum impacto que fez algo que chamou muito a sua atenção e deixou você meio embasbacado, né? Todo deslumbrado, de como ele falou com um domínio, com uma propriedade e que no final você chega e diz, caramba, virei fã desse cara. Pois bem, a grande pergunta é, como aquele vídeo, aquela palestra ou aquela aula consegue provocar isso em nós? Como esse palestrante consegue ser tão bom assim? Ou surge aquele desejo tipo, eu gostaria muito de poder me apresentar como ele ou como ela? Para lá as respostas. Opção 1, aquela pessoa é um gênio. Opção 2, o conteúdo é fantástico. Opção 3, as alternativas anteriores estão corretas com um tempero a mais. Eu votaria nessa alternativa. Por quê? Vejam só. Ele pode ser um gênio? Pode sim. Porém, não existe gênio se de alguma forma o mesmo não conseguir transmitir a sua genialidade, ou através da escrita, através da oratória, ou de alguma arte específica. Porque se assim não for, ninguém é reconhecido como tal. E, portanto, esse título, pelo menos para as grandes massas, nunca existirá. Só para os mais chegados, né? A opção número 2, o conteúdo é muito legal? Sim, pode ser. Por isso que eu nunca esqueci aquela aula, aquela palestra, o conteúdo é muito legal. Bom, pode ser também. Porém, geralmente o sucesso da palestra ou da aula não se dá apenas pela qualidade do conteúdo, mas principalmente pela forma que se faz, pela forma com que foi transmitido para você. Por isso que eu acredito que a terceira opção seja a mais correta, pois o professor ou palestrante, por melhor que ele seja, por melhor que seja o conteúdo, se ele não souber transmitir de maneira clara, objetiva, envolvente aquela aula ou aquela palestra, ele não consegue te prender. E quando ele te prende e te faz se inserir em um universo onde você entra e gosta dali, se identifica, isso te deixa muito mais satisfeito e preenchido. Isso tem mais a ver com a abordagem do que com o conteúdo em si. Mas para que essa abordagem cause esse efeito, o professor ou palestrante tem que saber bem, tem que saber exatamente para quem ele está falando. Mas se o vídeo for pro YouTube, não tem como saber. Tem sim, não só tem, como exatamente isso que faz um vídeo fazer sucesso nas redes sociais, até viralizar. Nós chamamos isso de persona. Qual a diferença de público-alvo, que algumas vezes usamos na educação, e persona? Persona é uma representação fictícia de um aluno ideal. Ela é baseada em dados sobre comportamento, características demográficas, por exemplo, dos alunos. Envolve também uma criação de uma história ou de histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios, preocupações. Qual a diferença entre essa persona e o público-alvo? É comum que haja alguma confusão nesses conceitos. Vamos então deixar uma coisa bem clara. Persona e público-alvo não são sinônimos. Veja um exemplo. Público-alvo: homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em arquitetura, por exemplo, com renda média mensal de R$ 3.500, pretendem aumentar sua capacitação profissional e gostam de viagens. Persona: Pedro Paulo tem 26 anos, é arquiteto recém-formado e autônomo. Pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, pois adora viajar. É solteiro e sempre quis fazer intercâmbio. Está buscando uma agência que ajude a encontrar universidades na Europa e que aceite alunos estrangeiros. Entendeu a diferença? De uma maneira geral, público-alvo é uma parcela abrangente da sociedade para quem você vai vender um produto ou atender para um determinado serviço. Já o persona é a representação de seu aluno ideal, a forma mais humanizada e mais personalizada. Você pega mais detalhes da sua vida privada. Em um primeiro momento pode até soar muito parecido, porém faz toda a diferença pensar em uma estratégia direcionada ao Pedro Paulo e não um extenso público-alvo. Por isso que essa dica é tão valiosa.
Qualquer grande professor ou grande palestrante, ele vai primeiro identificar quem é o seu persona ou os seus personas, para aí sim delimitar um público-alvo, e ele vai conduzir toda a sua aula e sua apresentação para aquele público-alvo dentro daquele persona que ele construiu. Quando você faz isso, você consegue envolver essas pessoas no que está falando. E aí você cria um momento, ou você cria momentos. Mais uma vez, obrigado por ficar até o final do vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. E também compartilhe com seus amigos. Valeu, tchau!